provavelmente você flagrou o seu bebê, né, a sua criança, manipulando suas partes íntimas ali, fazendo movimentos de fricção, talvez, enfim, fazendo a famosa mastur, né? Gente, esse vídeo é uma tentativa de contribuir, né, para esse assunto de uma maneira didática, leve e pessoal. Afinal, eu sou mãe e nesse vídeo eu quero contar pra vocês um pouco da minha experiência nesse assunto com a minha filha. Então, se você tá passando por isso, calma, não se desespere, fica até o final desse vídeo e aí você me diz o que você achou. Olá pessoal, eu sou a Carol, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês que me acompanham aí devem estar dizendo, seja bem-vinda você, né, afinal tá sumida. Sim, gente, eu sumi e quero compartilhar algumas coisas, tem muitas coisas pra compartilhar com vocês sobre esse meu tempo de sumiço, não só daqui do YouTube, mas como das redes de maneira geral, né? Mas isso é assunto para outros vídeos. Nesse vídeo eu quero focar mesmo nesse assunto que eu achei necessário trazer. Já tem um tempo que eu quero gravar esse vídeo e confesso que busquei informações sobre esse assunto, experiências, relatos de outras mães aqui no YouTube e não encontrei. Até o momento que eu tinha pesquisado um tempo atrás e eu não tinha encontrado. Então, só vi mesmo vídeos de profissionais, né, da área, como pediatras ou psicólogos infantis, trazendo abordando esse assunto, né? Então eu senti falta de um conteúdo mais informal, digamos assim, de mães, né, como nós, trazendo esse assunto na nossa linguagem mesmo e trocando experiências. Então é pra falar sobre isso e sem muita enrolação, peço só o seu like, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ajude a gente aí a chegar aos 1000 inscritos, quem sabe até o final do ano tô com essa meta. Então, se você me ajudar, eu ficaria muito grata, tá bom? Como eu falei, tinha pesquisado aqui no YouTube sobre o tema, né, não encontrei. Tô com medo do YouTube cortar o alcance desse vídeo por causa da palavra mas, né, eu vou evitar falar tanto, repetir tanto, mas é sobre isso, né, a masturbação infantil, que não tem essa conotação, já quero quebrar aqui de cara, não tem essa conotação do adulto, tá? A gente nomeia assim, mas não é bem assim. A criança, ela faz isso sem saber de fato o que ela tá fazendo, ela não tem essa malícia, né? Então, trazendo aí pra minha realidade, a minha experiência, a minha filha, quando tinha 1 ano e pouquinho, tá? Eu não lembro ao certo quando começou, mas a gente percebeu ela fazendo alguns movimentos de fricção, sentadinha mesmo, e até então a gente achava que poderia ser algum incômodo na fralda. A gente usa fralda de pano, né? Então poderia ser algum incômodo na fralda, uma coceirinha, enfim. Comecei a observar isso, não era sempre, mas alguns episódios aconteceram ao longo do tempo e a gente ligou um alerta e ficou um pouquinho assustado, sabe aquele famoso tabu? É um tabu, né, gente? Porque, como eu falei, não achei vídeo sobre isso. Então muitos pais, muitas mães passam por isso e não vêm aqui falar, porque não é uma coisa pra se orgulhar, né? Por aí que o filho tá fazendo. Mas eu quero que você saiba que também não é algo pra você se envergonhar, tá? Se seu filho tá fazendo isso, não significa que ele tá vendo algo errado. Você pode pensar, nossa, eu nunca fiz nada de errado perto do meu filho, com essa conotação mais sexualizada. Eu não gosto de expor meu filho a certas coisas, a certas danças, certas músicas. Aonde ele tá aprendendo isso, né? Então, gente, isso não é um aprendizado de forma direta, tá? Da criança, não quer dizer que a criança está imitando algum comportamento, ela tá vendo algo, não necessariamente, tá? É claro que podem ter casos aí isolados, mas eu tô falando de uma forma geral. Isso é uma descoberta natural da criança em relação ao corpo dela, tá? E também já quero desmistificar e quebrar de cara que eu não estou normalizando essa prática infantil. Não acho que nós devemos compactuar ou incentivar os nossos filhos, tá? Eu tenho meus valores, meus princípios e eu considero que isso não é legal. Então, não vou me aprofundar nesse ponto, mas de uma forma geral, né? Eu não acho que a gente deva incentivar as crianças a isso, mas não devemos reprimir, não sei se é a palavra, mas eu vou usar a palavra reprimir e eu já explico melhor, tá? Então, ali por volta de 1 ano e pouco, a gente começou a reparar isso e foram casos isolados, a gente não comentava com ninguém, eu e meu esposo, a gente achava estranho, ficamos ali no alerta e a gente até então falava, Cecília, vem aqui, tentava mudar, né, o foco e muitas vezes funcionava, né, ela parava, enfim, e começava ali a fazer outras coisas com a gente. Até que
por volta de 1 ano e 9 meses, talvez, e quase os seus 2 anos, ela fez 2 anos esse mês, agosto, né? Então, com quase, talvez 1 ano e 10, 1 ano e 9, eu fui na pediatra, né, uma consulta ali de rotina, e eu expus pra pediatra o que estava acontecendo. Eu falei, olha, ela fica fazendo uns movimentos assim, dei uma de inocente ali, não fui de cara relatando pra pediatra que era aquilo, até porque eu não tinha a certeza, né? Eu acho que a gente que é pai, que é mãe, a gente vê isso mesmo como um tabu, né? A sociedade, acho que de uma maneira geral, se tratando de criança, vê isso muito como um tabu e não sai por aí falando, né, que seus filhos fazem, enfim. Então eu não cheguei já falando pra pediatra, olha, minha filha tá fazendo isso e tal. Eu só falei, olha, ela tá fazendo movimentos assim, será que pode ser alguma coisa da fralda, né? Perguntei. E a pediatra, eu lembro até hoje, ela foi muito cirúrgica, ela foi muito rápida, né? Ela me cortou praticamente, ela falou assim, olha, sua filha tá se masturbando. E eu fiquei, acho que a minha cara, se eu pudesse olhar naquele momento, eu deveria estar com o olho arregalado. Eu fiquei, tipo, parada e eu falei, a gente pensou que pudesse ser isso, mas é aquilo, a gente fica meio, né? Aí ela falou, olha, isso é completamente normal, isso acontece com algumas crianças sim, com alguns bebês, e é completamente normal, tá? A criança, ela tá ali descobrindo o corpo dela, ela tá nessa fase de descobrir o corpo, assim como aconteceu quando ela descobriu a mãozinha ali, quando era bebezinha. Vai acontecer, é natural. Claro que você não precisa deixar isso acontecer e tem que ficar de olho se isso virar um comportamento compulsivo, digamos assim, né? Então, ela me orientou a mudar o foco, coisa que a gente já fazia, né? Falar, quando ver ela nessa situação, chamar pra perto, mudar a atenção mesmo, sabe? E aqui entram umas dicas práticas, né? Se isso tá acontecendo, tente essa abordagem. Ela falou, nunca assuste a criança, fale, não pode, para com isso, reprimindo como se ela estivesse fazendo algo errado, até porque ela não sabe o que ela tá fazendo, e aquilo na cabeça dela não é errado, não é sujo, não é malicioso, como os adultos, né, veem. Então, ela falou, não reprima nesse sentido, tenta mudar o foco apenas, né, e observe se isso vai virar um comportamento muito vicioso, né. Então, evitar também brincar de colocar ela numa perna só, qualquer brincadeira que vai estimular ali a região, né? Então, cavalinho, evitar brincar de cavalinho assim, botar numa perna só e essas coisas. Então, beleza, falei pro meu marido, a gente começou a evitar, coisa que a gente já fazia, né? A gente foi tomando mais cuidado aí nas brincadeiras, enfim. E eu comecei a pesquisar mais em casa sobre isso. E vi relatos de profissionais, até porque, como eu falei, de pais, mães, eu não achei. E eu comecei a me tranquilizar ainda mais, né? Eu já tava na minha cabeça, calma, isso não é coisa de outro mundo, né? É o corpo. E não quer dizer que tá ali aflorado muito cedo, nada disso, né? Algumas crianças podem sim não conhecerem essa parte, digamos assim, na infância, mas uma hora acontece, né? Na vida de qualquer pessoa. E dos bebês é normal. Então eu comecei a pesquisar e vi conteúdos de outros pediatras e profissionais da área falando. E muito interessante que não sei se ela era psicóloga agora ou pediatra, ela falou sobre a primeira infância, né? E ela falou que ali do 0 aos 5 anos, né? 4, 5 anos, a criança ela é muito voltada para dentro de casa, né? Para dentro de si. Então a criança ela é egoísta por natureza, né? Então ela tá ali a todo momento fazendo descobertas de si. Ela descobre o corpinho dela, ela descobre o corpo como um todo, tá? Então, essa parte íntima aí, ela é o corpo da criança, nada mais do que o corpo. Então, a criança está descobrindo seu corpo como um todo. Então, ela sentiu, opa, isso aqui, né, tem alguma sensação. Então, se ela gostou daquela sensação, é claro que ela vai fazer de tudo pra senti-la novamente, né? Então, assim acontece quando ela acha algo engraçado e ela quer fazer de novo, porque ela achou engraçado, enfim. Acho que vocês já estão me entendendo. Tô sendo repetitiva. Então, essa pediatra, ela falou que até o 0 aos 4, 5 anos a criança é muito voltada, então, pra si, para as relações de dentro de casa. E ali por volta dos 5, 6 anos, né, que é quando a criança sai, claro que isso acontece antes, às vezes, então que a criança começa a frequentar uma escola, que a criança começa, né, a ter relações interpessoais, a conhecer seus pares, né, outras crianças, enfim. Então a criança ela vai tendo essa curiosidade para fora, que é para o mundo, né? No início ela tem muita curiosidade para si, o que isso faz, né? E depois ela começa a explorar o mundo, as amizades e o mundo afins.
Então eu achei muito interessante esse assunto, essa abordagem que ela trouxe, né? Então isso faz total sentido, porque nesse início a minha filha, o seu bebê, ele tá se descobrindo como um todo. Então não necessariamente a criança que tá fazendo isso, que tá tendo esse comportamento, ela tá vendo algo de errado, sabe? Gente, a maternidade ela tem que ser leve. Há muitas coisas já que pesam, né, que trazem culpa, que trazem paranoias pra gente, que é mãe, principalmente. Então, a internet, ela tá cheia de informações a todo tempo, e isso é muito exaustivo às vezes, né? Porque a gente fica nessa de, ai, tela, não dou tela, não sei o que, entende? São muitos dilemas que cercam, então a gente, claro que quer ser a melhor mãe possível. Então a gente se preocupa e se frustra muito ao mesmo tempo se a gente não consegue saber se a gente tá fazendo certo. Então, se você tinha essa preocupação de, ai, meu bebê tá fazendo isso, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Será que eu tô falhando em algum ponto? Então, fique tranquila, porque isso é mais normal do que você possa imaginar, né? Talvez não existam muitas mães aqui no YouTube pra colocar a cara aqui e falar, né, que seu bebê faz isso. Não tô dizendo que eu sou melhor por fazer isso, eu relutei, não relutei, mas pensei muito se eu ia fazer essa exposição, né, em relação à minha filha, mas eu acho que isso é uma contribuição, sim, né, a gente falar o que acontece com os nossos filhos, seja de certo ou errado, claro, sempre dosando o nível de exposição e o porquê daquilo, eu acho que é saudável para contribuir, né, para outras mães, por exemplo, se sentirem mais tranquilas de tipo, ah, não é só comigo que acontece. Então, eu espero que eu não seja a única daqui, né, de todos vocês que me assistem, que passam por isso. Então, se você passa por isso, se você se sentir à vontade, coloca aqui nos comentários o seu relato, o que tem acontecido, como você tem feito, como tem lidado, né, se você tem alguma dica, algum conselho, você já passou, né. E é isso, gente. Esse vídeo era mais pra trazer identificação, pra tranquilizar de alguma forma e trazer essas dicas que foram úteis pra mim. Não são muitas, mas eu creio que é o suficiente, né? Uma coisa é pra falar também, pra gente, isso eu me incluo muito, tá? Pra gente estar mais presente, tá? Na vida dos nossos bebês, das nossas crianças, da gente tentar estar inteiro ali, estar presente, porque eu ouvi, esse foi de uma psicóloga infantil, que a criança, às vezes, ela pode estar ali buscando prazer, porque ela não está tendo prazer fora daquilo, na sua casa, nas suas relações. Então, isso foi muito forte. Eu ouvi, foi num vídeo até, né, dessa psicóloga, e foi muito forte, me impactou e me fez refletir, né, o porquê. Claro que não é sempre porque seu bebê está fazendo isso, você significa que ele não está tendo prazer em outras coisas, tá? Mas é algo, a gente, para se refletir, sim, né? Se os nossos filhos estão repetidas vezes com esses comportamentos, será que está faltando algo? Será que está faltando presença? Será que está faltando atenção? Parar e dar um tempo de qualidade, né? Não só ali uma brincadeira genérica, enfim, tô do lado, mas tô em outro universo. Não, tô inteira, né? Preciso ficar inteira em alguns momentos com meu filho, com a minha filha. Preciso brincar, preciso olhar nos olhos, preciso ouvir, né? Isso é muito bom e isso traz essa conexão que gera prazer, sim, porque nós somos seres humanos e temos prazer nas nossas relações. E os nossos filhos, nessa fase principalmente de bebês, assim, né, a gente é tudo pra eles. Então, fica aí também uma reflexão pra você, algo que eu penso muito, então talvez te ajude de alguma maneira, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada pela sua companhia, por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o meu like, tá bom? E de se inscrever, porque essa meta aí de 1000 inscritos, ela não é impossível e eu conto muito com a sua ajuda, tá bom? Compartilha aí com mamães, nos grupos, as mamães que você conheça, que possa ajudar, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.